Irmãos, depois de uma pausa que tivemos no nosso curso, de batalha espiritual, por uma série de motivos de viagem, mas hoje estamos retornando e hoje nós vamos focar num assunto que eu já havia mencionado em 2 aulas anteriores e eu não consegui entrar nesse assunto porque as aulas realmente foram longas. E esse assunto também, na verdade, ele é longo, ele não pode ser tratado superficialmente. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu preparei uma aula aprofundada no assunto e hoje nós estaremos tratando sobre jejum, estaremos falando sobre jejum, que é um tema polêmico no meio evangélico. Existem vídeos na internet que orientam aos cristãos a não mais jejuar, que dizem que porque estamos na graça, não deveríamos jejuar porque o jejum seria algo do tempo da lei, e que então não deveríamos jejuar. Bem, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Queria também dizer que nós vamos examinar muitos versículos hoje na palavra de Deus. Nós vamos consolidar a nossa aula com as Escrituras. E, como sempre fazemos, na verdade, se você não tem facilidade para encontrar, ou você apenas ouve, ou então você corre no índice da Bíblia, que fica na primeira, segunda página, e vê qual é o número da página do livro que você tem que encontrar, e assim você vai chegar nele. Amém? Eu já tenho tudo impresso aqui no meu plano de aula, então é covardia, irmãos? Eu vou achar rapidinho que já está tudo impresso aqui. E para a gente ganhar tempo, eu não vou poder esperar os irmãos encontrarem, tá? Mas se Deus quiser, a aula vai para a internet. Está gravando áudio? Tá? Maravilha. Então, com uma boa qualidade de áudio também. A paz, querido. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Amém? Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Que nos diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o que nós aprendemos aqui, que é evidente, que está revelado no texto? Que durante o ministério público do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor não jejuavam, não praticavam o jejum. E de modo que eles foram questionados. O Senhor Jesus foi questionado: por que é que os fariseus jejuam e os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? E a resposta do Senhor foi que enquanto, ele usou aqui uma ilustração, enquanto os amigos do noivo estão com o noivo, eles estão se alegrando com o noivo, então estão comendo. Mas quando o noivo lhes for tirado, então nestes dias hão de jejuar. E aqui nós temos um ponto de apoio para aqueles que dizem que não precisamos mais jejuar nestes dias. Estas pessoas que dizem que os cristãos de hoje não precisam jejuar, parte dessas pessoas se apoiam neste texto aqui, dizendo que Jesus está conosco, porque ele disse de fato em Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eles dizem, nós estamos com Jesus, então nós não precisamos mais jejuar. No entanto, será que o Senhor Jesus se referia
a este estar conosco a nível espiritual, no nosso íntimo, ou ele estava se referindo à sua volta, visivelmente, quando todo olho o verá? Esta é a questão. Como foi que os apóstolos interpretaram isso? Como foi que a igreja apostólica interpretou isso? Porque se a igreja apostólica interpretou da maneira como algumas pessoas hoje interpretam, de que Jesus já está conosco, e que quando Jesus disse, quando lhes for tirado o noivo, ele estava se referindo apenas àqueles 3 dias em que ele esteve na sepultura, compreendem? E que durante aqueles 3 dias os apóstolos jejuariam. Se fosse isso, no livro de Atos nós não encontraríamos a prática do jejum. Nas epístolas nós não encontraríamos a prática do jejum. Porém, nós encontramos a prática do jejum, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, quanto nas epístolas. Portanto, os primeiros cristãos, especialmente aqueles que viram Jesus face a face, que conversaram com Jesus, e principalmente os apóstolos, que foram instruídos por Jesus diretamente, compreendiam que após a ascensão de Cristo aos céus, eles deveriam praticar o jejum. E por isso, praticaram o jejum. Então cai por terra, e eu espero que todos compreendam isso, que o jejum continua valendo hoje, continua sendo necessário nos nossos dias. E por quê? E para quê? E quando? É o que nós vamos responder hoje aqui, nessa aula, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar algumas provas do que eu disse aqui. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós temos o jejum sendo mencionado nos versículos 2 e 3. Está escrito o seguinte: e servindo eles ao Senhor, eles são os irmãos da igreja de Antioquia, e servindo eles ao Senhor e jejuando, então vejam que eles estavam praticando o jejum. E o interessante é que esta era uma igreja de gentios, não de judeus, mas eles estavam jejuando. Com quem eles aprenderam o jejum? Com Paulo, com Barnabé, que eram os pastores dessa igreja. Compreendem, irmãos? Esses irmãos de Antioquia eram gentios que haviam se convertido a Cristo. E aprenderam a respeito do jejum, que era uma prática judaica, mas que o Senhor Jesus abalizou, não proibiu, aliás, até incentivou. Nós vamos ver isso mais adiante. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então nós vemos aqui o jejum sendo mencionado 2 vezes. Eles estavam praticando o jejum quando o Espírito Santo falou com eles, que eles tinham que separar Barnabé e Saulo, até então era chamado Saulo, mas sabemos que é o apóstolo Paulo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Queridos, eu penso que não é por acaso que está sendo dito aqui no texto que esta ordem do Espírito Santo veio a eles quando estavam jejuando. Eu vejo aqui por inferência do texto que quando nós jejuamos estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Estamos menos carnais e mais espirituais. Eu estou aqui supondo que todo mundo entenda que jejuar é se abster de alimento, né? É não comer, e em alguns casos até se abster de líquido também, embora eu não aconselho jejum de líquido, né? A não ser
qualquer líquido que não seja água, né? Eu aconselho que o jejum seja bebendo água, mas se você fizer um jejum curto, né, de 12 horas ou no máximo 24 horas, e você quiser ficar sem beber água e conseguir, né, se você não tiver uma necessidade física disso, né, extrema, então você pode até se abster de água, mas isso é entre você e Deus. Agora, além de 24 horas, eu não aconselho que ninguém jejue se abstendo de água, por uma questão de saúde mesmo. Então, quando nós nos abstemos de alimentos, né, nós nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Estamos mais espirituais do que carnais, se o jejum for pela motivação correta, e vamos ver isso mais adiante. E aí o texto diz, no versículo 3, que jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então vejam que eles jejuaram novamente, amém? Eles já tinham jejuado antes, e quando ouviram a voz do Espírito Santo, decidiram jejuar mais uma vez. O texto repete o jejum, ele enfatiza o jejum aqui. Um capítulo adiante, nós temos em Atos capítulo 14, versículo 23, a eleição de presbíteros, que seria a mesma coisa que a ordenação de pastores. Atos 14, 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja, não é isso, 23? E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então nós temos novamente o jejum sendo enfatizado, e é enfatizado numa situação específica em que irmãos em Cristo estavam sendo reconhecidos perante a igreja, na liderança da igreja, no pastoreio da igreja, amém? Com esta grande responsabilidade. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, por 2 vezes, ele menciona que praticava o jejum, que o jejum era uma prática da sua vida cristã. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, temos no versículo 4 em diante, o seguinte relato. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 4 em diante. O apóstolo Paulo declara o seguinte: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, neste texto aqui, nós encontramos o jejum, mais uma vez, sendo mencionado. E desta vez, pela escrita do próprio apóstolo Paulo, numa de suas epístolas. Talvez alguém diga, mas pastor, será que este jejum que ele está se referindo, não teria sido ele passar fome, por conta da obra, de estar em algum local sem condições de comprar alimento, e esse jejum seria um sofrimento por causa da obra? Então vamos para essa mesma epístola um pouco mais adiante, no capítulo 11, versículo 27. Paulo vai mencionar de novo o jejum, e você vai encontrar algo interessante aí, que é a resposta para essa pergunta. Paulo está mencionando, fazendo mais uma vez uma lista do que ele havia passado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho.
para fazer a obra de Deus. Então ele declara assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Vejam que interessante. Se Paulo mencionasse o termo jejum como sinônimo de passar fome, porque a gente às vezes passa fome não porque está jejuando, mas porque nós estamos numa situação que não temos como comer, não é? Estamos num local distante da nossa casa, estamos distante de algum lugar que tenha o que comer, ou então estamos mesmo privados de dinheiro. E se o termo jejum que Paulo menciona nas epístolas fosse relativo a passar fome, ele não teria dito passar fome e sede e jejuns em seguida, não é verdade? Estão compreendendo? Ele faz uma distinção, ou seja, Paulo passou fome na obra? Passou, ele diz aqui, em fome e sede, mas ele também quis espontaneamente praticar o jejum, em jejuns, muitas vezes. Então Paulo praticava o jejum raramente? Não, ele praticava o jejum muitas vezes. Creio eu que vindo de uma herança farisaica, né? Paulo havia sido um judeu da seita dos fariseus. Ele, no mínimo, jejuava 2 vezes por semana, porque esta era a prática. E penso até que provavelmente depois da sua conversão, ele deva ter aumentado esse número e não diminuído. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os fariseus faziam aquilo por obrigação, nós fazemos por uma compreensão, nós fazemos por amor, amém? Nós fazemos não porque devemos, mas nós fazemos porque queremos, quando compreendemos, e Deus nos dá o entendimento dessas coisas, irmãos, pelo seu Espírito Santo que habita em nós. E quando nós compreendemos a importância do jejum, nós não vamos jejuar porque devemos, embora devamos, mas vamos jejuar antes porque queremos. Amém, queridos? E essa é a questão. Porque não somos guiados pela carne, somos guiados pelo Espírito. A carne não quer jejuar, tá? É importante que fique claro isso. A nossa carne não quer nunca jejuar. E é por isso que nós somos chamados a renunciar à carne, né? Para que nós venhamos seguir a Cristo. Não estou dizendo que não tenhamos que comer nunca mais, né? Claro, né? Mas que temos que subjugar a carne ao Espírito. Temos que deixar claro quem é que está no comando da situação. Não é o nosso ventre, mas é o Espírito Santo de Deus. Uma outra passagem que menciona também o jejum, e eu preciso esclarecer que provavelmente na sua Bíblia não aparecerá a palavra jejum nessa passagem. Por quê? Porque eu só encontrei uma versão em português, que consta o termo jejum nessa passagem. Nem mesmo na Almeida Revista e Corrigida tem escrito ali jejum. A única versão que eu encontrei é a versão Almeida Corrigida Fiel. E por que tem esse nome Fiel? Porque esta é a única versão em português, embora alguém já tenha dito para mim que a King James também, mas me parece que essa King James que tem no mercado, também não consta aí o termo jejum nessa passagem, mas eu precisava confirmar isso depois. Esta versão é a única, até onde eu sei, que 100% se baseou nos manuscritos, nos mesmos manuscritos que, por exemplo, Martinho Lutero se baseou para traduzir a Bíblia para o alemão, para a sua língua, da sua cidade, né, da sua nação. Então, naquela época,
estes eram os únicos manuscritos disponíveis, e eram milhares de manuscritos. Vocês sabem que, obviamente, no tempo que as escrituras apareceram, não havia copiadora, não havia tipografia, não existiam gráficas. Então, haviam cópias manuscritas, escritas à mão. Então, quando nós falamos em manuscritos, eu me refiro a isso, amém? Os textos do Antigo e do Novo Testamento que sobreviveram até os nossos dias. Só que existem duas classes de manuscritos. Os manuscritos que Lutero, por exemplo, usou no século XVI para traduzir a Bíblia para o alemão, que William Tyndale usou para traduzir a Bíblia para o inglês, e os manuscritos que foram encontrados depois deste período. Eles foram encontrados por volta dos séculos 18, 19, 20, manuscritos mais recentes. E nesses manuscritos mais recentes, não constava, por exemplo, a palavra jejum aqui nesse texto, nesse versículo. E a maioria das Bíblias de hoje em dia se baseia nestes manuscritos mais recentes, e não naqueles mais antigos. Agora, o problema é que aqueles mais antigos eram milhares de manuscritos. Eu ainda vou trazer uma aula só sobre isso, irmãos, aqui. Porque é importante nós estudarmos a respeito disso. Porque na realidade só existem duas Bíblias, duas versões da Bíblia. A versão da Bíblia baseada no Textus Receptus, que era esse mais antigo, chamado de texto recebido, e os manuscritos baseados no texto crítico, que são esses manuscritos mais recentes. Só que os mais recentes é um punhado de manuscritos, e os mais antigos são milhares de manuscritos. Só que os mais antigos, eles foram copiados, né, na Idade Média. Ou seja, por volta do ano 1000. Estão entendendo? 1000 anos depois de Cristo. Isto significa que eles sejam errados? Não. Por quê? Porque eles eram copiados com o máximo de fidelidade possível. É bem verdade que quando se comparam manuscritos, se encontram erros. Mas esses erros são erros de grafia. São erros mínimos que não interferem na doutrina cristã. Compreendem, irmãos? Vocês estão conseguindo acompanhar? Qualquer dúvida é só vocês perguntarem, tá? No entanto, o texto mais recente, né, apesar deste texto mais recente ter sido encontrado mais recentemente, ele é de manuscritos que o teste de carbono 14 comprovou serem manuscritos do século II, do século III, do século IV. Então, manuscritos muito mais antigos do que estes que Lutero utilizou. O problema é o seguinte, que é muito provável que estes manuscritos tenham sido preservados porque estavam dentro de uma genizá. O que é uma genizá? Genizá era uma lixeira utilizada para manuscritos. O temor de Deus era tão grande que quando alguém errava um manuscrito, ele não rasgava e jogava fora. Ele colocava dentro de uma espécie de vaso chamado genizá, e ali ficava guardado. E se estava nesse tipo de recipiente, foi por isso que ficou preservado por tantos séculos. Então eles eram os melhores manuscritos? Não, eles eram os manuscritos com alguma falha grave. Estão entendendo? E talvez a falha grave tenha sido esquecer de escrever jejum aqui, por exemplo. Compreenderam, irmãos? Não é interessante isso? Ah, porque é mais antigo, é mais confiável. Nem sempre.
Nem sempre. Porque é mais antigo, significa que foi guardado dentro de um recipiente, porque não era lido aquilo não era lido, e por isso estava guardado. Estão compreendendo? Os manuscritos que eram lidos, eles eram tão lidos, que eles com o tempo se desfaziam na mão daqueles que faziam as leituras, né? E aí precisavam ser recopiados, e recopiados, e recopiados. Então eu acho importante esclarecer isso aqui, porque na maioria das Bíblias está omitido jejuns nesse versículo que eu vou citar aqui, e num outro versículo mais adiante também, que é mais grave ainda, que é quando o Senhor Jesus expulsa um demônio, e ele diz que existem castas de demônios que só saem à força de oração e jejum. E a maioria das Bíblias omite esse finalzinho e jejum. Mas eu acabei de explicar para você que milhares de manuscritos não omitiam e jejum. Os que omitiam eram os manuscritos que foram descobertos há pouco tempo atrás. E como nós estamos vivendo na reta final da igreja, e eu sei que essa é uma era de Laodiceia, eu prefiro ficar com os manuscritos da era de Filadélfia, tá? Se você não está entendendo isso, depois você lê Apocalipse, as 7 cartas às 7 igrejas. Então, irmãos, 1 Coríntios 7, versículo 5. Veja comigo, por favor. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Ele está falando de relacionamento de marido e mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Pastor Sandro, no seu está e jejuns? Porque o seu é Corrigida Fiel. Acho que é o único. Tem alguém com alguma Bíblia que está mencionado e jejuns aí? Não, né? Que eu me lembro, essa Bíblia eu que dei de presente para o pastor, e eu sei que essa é uma versão Corrigida Fiel. Estou até pensando, pastor, em adotar essa versão aqui, que é mais garantia de fidelidade, né, às Escrituras. Então, agora, nas demais Bíblias, né, não há, infelizmente. O que Paulo está dizendo aqui? Que o casal, quando for se aplicar ao jejum e oração, não deve ter relacionamento sexual. Só que isto não pode ser muito prolongado, né? Porque se for muito prolongado, pode trazer consequências de tentações desnecessárias. Tentações desnecessárias. Então, o casal não deve se privar sexualmente por muito tempo, porém, Paulo está aqui permitindo que o casal esteja se privando sexualmente apenas quando decidir se dedicar ao jejum e à oração. Me parece óbvio que o texto original, que o texto que Paulo escreveu, mencionava jejum. Porque, irmãos, não faz sentido se estiver só oração. Estão entendendo? Não faz sentido. Estão entendendo, irmãos? Porque o jejum, a gente jejua durante dias, ou então jejua até no período da madrugada. E aí sim faz sentido o texto de Paulo. Agora, se for só oração, não faz sentido. Eu terminei de orar e eu vou dormir. Tem algum problema eu ter relacionamento com a minha esposa? É claro que não. Mas se eu estiver jejuando ao longo daquela noite, porque geralmente é à noite, né, irmãos? Se eu estiver jejuando, eu não posso ter relação com a minha esposa. Estão compreendendo, irmãos? Porque seria uma contradição. Eu estou me privando da carnalidade da comida e não estou me privando da carnalidade do sexo? Não faz sentido. Então me parece óbvio que o texto bíblico original é o texto Receptus. São os manuscritos da Idade Média. São mais confiáveis do que esses mais recentes. Compreendem, irmãos? Então nem sempre aquilo que é mais antigo é mais confiável. Porque talvez ele esteja preservado justamente porque não prestava.
e ninguém tinha coragem de jogar fora, deixou guardado num vaso e foi preservado por mais tempo. É isso, né? Agora, Jesus ensinou sobre o jejum, né? Irmãos, ele não somente não proibiu o jejum, como nós vimos, né, no início, e não somente sugeriu que os discípulos jejuariam depois da sua partida e antes do seu retorno, como também ele nos deixou uma norma a respeito do jejum. E eu gostaria que você examinasse comigo Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Nos diz assim o texto bíblico: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Algumas pessoas, erroneamente, pegam esse texto aqui e dizem que Jesus nos proibiu de jejuar. Ele está proibindo de jejuar aqui, irmãos? Pelo contrário, ele está dizendo, quando jejuardes. Vejam que o texto não diz se jejuardes. Logo, o Senhor está pressupondo que os seus discípulos praticarão o jejum. Amém? Quando jejuardes. Então ele espera que nós jejuemos, porém, que jejuemos da maneira correta. Amém? E aqui, irmãos, por mais incrível que pareça, exatamente na orientação de Cristo a respeito do jejum, é que os cristãos mais tropeçam. Porque, volta e meia, eu me deparo com irmãos que ficam alardeando que estão jejuando, quando isso é muito perigoso. Porque quando nós ficamos divulgando que estamos jejuando, nós podemos cair no pecado da soberba espiritual, do orgulho espiritual, de acharmos que somos melhores que os outros. Compreendem? Então, quando o Senhor nos orientou a jejuarmos secretamente, sem que ninguém saiba, é para o nosso bem, é para nos guardar de nós mesmos, para que nos mantenhamos humildes, para que nos resguardemos dos elogios dos homens. Compreendem? Puxa, como você jejua. Entendem, irmãos? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É claro que, quando o jejum é coletivo, por exemplo, a nossa igreja praticou um jejum de 40 dias no ano passado. Jejuamos 12 horas por dia, coletivamente durante 40 dias. Não há como nós fazermos um jejum coletivo e entre nós isso ficar em segredo. Nós sabemos que estamos fazendo isso, mas não temos que ficar divulgando isso, compreendem? Alardeando isso. Irmãos, eu vejo até propaganda de jejum na internet. Igrejas que vão começar um jejum e ficam fazendo propaganda. Elas estão se autopromovendo, se exaltando. E Deus não aceita quem a si mesmo se recomenda, diz a palavra do Senhor. Embora hoje muitos se recomendem, mas Deus não aceita isso. Então, no máximo possível, nós precisamos jejuar em secreto. Amém? Em secreto. Um outro texto aqui em que o Senhor, Ele menciona o jejum, e eu já falei sobre ele, encontra-se em Mateus, mas também em Marcos, no capítulo 9, versículos de 25 a 29. Esse texto se repete também em Mateus, mas aqui em Marcos,
eu prefiro utilizá-lo porque em Marcos o que é omitido é apenas a palavra jejum nas versões do texto crítico. Mas em Mateus é omitido todo um versículo, que é o que diz: esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. Então vamos lá, Marcos capítulo 9, versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Uma pergunta para vocês que abriram o texto. Há alguém aqui com alguma Bíblia que não apareça escrito e jejum? Se há, levanta a mão, por favor. Há alguém aqui? Por exemplo, a Nova Versão Internacional não menciona e jejum. Se alguém está usando essa versão, com certeza não vai aparecer. Há alguém aqui que o termo e jejum está entre colchetes? Levante a mão. Todos, né? Porque todos vocês utilizam, a sua não aparece. Mas aparece escrito tudo, e jejum. Então a sua é a Revista e Corrigida, né? Pode ver na capa no início, se não é. Almeida Revista e Corrigida. A versão Almeida Revista e Corrigida aparece escrito e jejum, não é isso? Isso. A Almeida Revista e Atualizada ainda aparece e jejum, porém entre colchetes, ok? Mas nesse ano de 2017, a Sociedade Bíblica do Brasil está lançando novamente a Almeida Revista e Atualizada, só que substituindo tu e vós por você e vocês, para simplificar a leitura. E eles estão aproveitando esse relançamento, que é a mesma tradução que nós usamos aqui, mas quando chega nesse ponto eles já eliminam de vez o e jejum, não põe nem mais entre colchetes. Mas na versão que o pastor Sandro está usando, tenho certeza que está aí e jejuns, e também não está entre colchetes, né? Porque é a Almeida Corrigida Fiel. Amém, queridos? Então, o Senhor aqui, Ele demonstra, irmãos, que há determinados demônios que só são expulsos se aqueles que os expulsam estão praticando o jejum, têm uma vida de maior consagração a Deus. Compreendem, irmãos? É muito importante que nós compreendamos isso, porque afinal de contas nós estamos num curso de quê? De batalha espiritual. E de fato, irmãos, o jejum na batalha espiritual é essencial, queridos. Essencial. Eu espero que você não precise se deparar com esse tipo de demônio, mas se você se deparar com ele, eu espero que você seja um praticante do jejum. Agora, não é o jejum que vai expulsar o demônio, mas o jejum, ele será a evidência de que você tem uma fé fortalecida no Senhor. Compreende, queridos? Porque, amados, a nossa vida evidencia o quanto nós temos fé. Não é por acaso que o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, mencionou: porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta retórica. Ele está com isso dizendo que não haverá fé na terra quando ele voltar. Ou, no mínimo, a fé será muito deficiente. E essa pergunta, ele coloca dentro do contexto da oração. Ele estava mencionando aqueles que clamam ao Pai de dia e de noite. Compreendem? E hoje, atualmente, muitos cristãos já não praticam a oração. Já não clamam ao Pai de dia e de noite.
Isso é uma enfermidade da igreja nos nossos dias. E a oração revela a fé. Quanto mais fé em Deus nós temos, mais nós vamos nos consagrar à oração, irmãos. Compreendem? E o jejum, a mesma coisa. Ninguém deixa de comer, que é uma coisa desagradável deixar de comer, se não tiver fé em Deus, irmãos. Então, quando nós praticamos o jejum, significa que estamos amadurecidos na fé. Compreendem? Criancinhas recém-nascidas na fé não vão praticar o jejum. Dificilmente isso vai acontecer. Mas quando elas despertam para a realidade espiritual, para a importância da consagração, de andarmos no espírito e não na carne, quando compreendem a gravidade do pecado e o rejeitam com todas as forças, resistindo até o sangue, como está escrito na Epístola aos Hebreus, então esses irmãos vão se consagrar ao jejum, para que consigam resistir ao pecado, para que consigam maior intimidade com Deus, para que consigam andar no Espírito, para que consigam ouvir melhor a voz de Deus, e como consequência serão cheios do poder de Deus. E uma vez cheios do poder de Deus, principados e potestades se submeterão, quando nós os repreendermos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? É o que a palavra nos ensina. Agora, não somente o Senhor mencionou o jejum, como Ele praticou o jejum. Agora, eu penso, irmãos, que Ele não praticou o jejum apenas no início do seu ministério. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que o Senhor, assim que foi batizado nas águas por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto não diz, preste atenção nisso, em Mateus 4 e em Lucas 4, o texto não diz que Jesus foi ao deserto para jejuar. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Vejam que interessante. E lá no deserto ele jejuou. Agora eu lhe pergunto, ele não poderia ter levado, um fardo com pães, asmos, para comer no deserto ao longo daqueles 40 dias? Não poderia? Ele não poderia ter levado uvas passas? Ele não poderia ter levado figos secos para se alimentar ao longo daqueles 40 dias? Não poderia? No entanto, ele não fez isso. Ele decidiu jejuar, amém? Jesus decidiu jejuar. Porque, queridos, ele estaria enfrentando ali, não são demôniozinhos de baixo escalão, não. Estaria enfrentando o próprio diabo, o comandante dos demônios, em pessoa. Então ele jejuou 40 dias. Nós vemos Moisés, por exemplo, jejuando também 40 dias para receber as tábuas da lei. E o jejum, de modo que o jejum é mencionado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento como algo marcante, quando Deus vai interferir na vida humana. Compreendem? Ele interferiu trazendo a lei a Moisés, a antiga aliança, a velha aliança, e interferiu trazendo o próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a esse mundo, para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, ressuscitando para a nossa justificação, subindo aos céus, para onde nos levará quando Ele voltar. A nova aliança, amém? E tanto a antiga aliança quanto a nova aliança iniciaram com a prática do jejum na vida daqueles que foram os personagens mais importantes para as duas alianças, Então, será que Jesus jejuou apenas ali no deserto e depois não jejuou mais? Será que ele não jejuou mais?
É bem verdade que nós não temos um único versículo nos evangelhos que declarem que Jesus estava jejuando. Porém, há um relato em João que me faz acreditar que o Senhor estava jejuando naquele momento. E como o jejum tinha que ser secreto, ele não disse, eu estou jejuando. Compreendem? Se você está jejuando e alguém quer te dar um pão para comer, você vai dizer, eu estou jejuando? Se o Senhor disse que tem que ser em secreto, o que você vai dizer? Não, obrigado. Não é verdade? Come! Não, obrigado. Mas eu insisto. Não, obrigado. Resista à tentação de dizer que está jejuando. Até porque o mundo não entende isso, irmãos. O mundo não entende isso. Para o mundo isso é um escândalo, né? Vão dizer que você é doido, fanático, biruta, burro, e daí para baixo, né? Mas aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. E nós temos em João capítulo 4, versículo 31, a seguinte história. João capítulo 4, versículo 31. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Vejam que interessante, esse texto aqui nos dá a entender que os discípulos sabiam que o Senhor Jesus deveria estar com fome. Ou seja, o Senhor deveria já estar há muitas horas sem se alimentar. Eles, os discípulos, deveriam estar comendo e rogavam a ele dizendo, vejam que o texto diz isso, rogavam, estavam insistindo, come, mestre, mestre, come. E ele não, mas por que não, Senhor? Porque eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a obra daquele que me enviou. Então, em outras palavras, o Senhor estava dizendo, eu estou jejuando, mas eu não vou dizer que estou jejuando. E eu estou jejuando com um propósito, ganhar essas almas para Cristo. Vejam que ele fala em seguida do quê? Da evangelização. Compreendem, irmãos? A importância do jejum na evangelização. Eu tenho insistido aqui nessas aulas, e eu volto a insistir, que vocês leiam o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Esse livro vocês encontram pela editora CPAD. Esse livro conta a história, a biografia de 20 homens de Deus que foram poderosamente usados por Deus na história cristã. E eles tinham algo em comum. Eram homens dedicados à oração e também ao jejum. E não somente isso, é claro, a se alimentar da palavra de Deus avidamente. Há heróis da fé que leram a Bíblia mais de 100 vezes ao longo da vida. Então, o segredo é esse, irmãos. O segredo é esse. O segredo é nos alimentarmos da palavra de Deus em oração, praticando o jejum e fazendo isso com a maior frequência possível, irmãos. Amém? Agora, quantos querem pagar esse preço? Essa é a questão. Quantos querem pagar esse preço? O preço do jejum, da oração, da meditação nas Escrituras. Quantas vezes eu já disse, Senhor, eu quero pagar esse preço. Mas na hora de pagar, que batalha renhida, irmãos. Que luta. É impressionante, irmãos. A batalha é real. E é uma batalha muito grande, meus irmãos. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores, queridos. Não desista de ter uma vida de oração. Não desista de meditar todos os dias na palavra de Deus.
3, 4, 5, 10 capítulos por dia. Não desista de jejuar. Nós precisamos voltar à prática do jejum, irmãos. Eu penso que o Senhor estava aqui mencionando que estava jejuando de uma forma, fazendo um eufemismo, né? Que é o termo para isso, se não me engano. Fazendo um eufemismo. Eu tenho uma outra comida, em outras palavras. Eu estou me alimentando não do símbolo do pão do céu, que é o pão da terra, mas eu estou me alimentando da própria essência. Eu estou me alimentando do verdadeiro pão, que é o Pai, amém? Que é Deus, amém, queridos? Então, ele estava trocando algo bom, que é o pão da terra, por algo infinitamente melhor, que é a vontade de Deus, amém, amados? Só para que a gente não deixe passar isso aqui, eu gostaria de enfatizar o que é o jejum bíblico. É abster-se de alimento, porque hoje nós temos gente assim que diz, eu vou fazer jejum de internet, eu vou fazer jejum de televisão, ou de qualquer outra coisa, né? Mas biblicamente o jejum é de alimento, tá? É você dizer não para uma necessidade fisiológica, aliás, para a maior delas, ok? A maior necessidade fisiológica do ser humano é comer e beber, maior necessidade. Então o que é o jejum? É você dizer não para a maior necessidade da sua carne, que é a comida. E quando nós conseguimos dizer não para a maior necessidade da nossa carne, que é a comida, aí nós conseguimos nos libertar de Facebook, de televisão, de videogame, de pornografia, de qualquer outra coisa mundana. Compreendem, irmãos? Se você diz não para o teu estômago, você vai conseguir dizer não para os seus olhos, para os seus ouvidos, para os seus lábios, para os seus pés, para as suas mãos. Esse é o propósito prático do jejum. Você diz não para a maior necessidade física que você tem, que é comer. Você treina isso. Por isso a gente tem que praticar. Você é treinado em dizer não. Aí quando o pecado se apresenta diante de você, é muito mais fácil para você dizer não. Compreenderam, irmãos? Queridos, é importantíssimo você compreender isso. O jejum tem essa finalidade prática, que é esse treinamento de rejeitarmos, de renunciarmos à nossa carne, os prazeres carnais. E o maior prazer carnal não é o sexo. O maior prazer carnal é a comida, é a bebida. Quantos aqui já beberam um copo d'água morrendo de sede e foi a melhor coisa do mundo, não é verdade? Quantos aqui já comeram um pedaço de pão morrendo de fome e foi o alimento mais gostoso que você comeu na sua vida? Eu me lembro de certa vez que eu, quando era adolescente, eu fazia umas viagens doidas com meus amigos, né? E fiz uma viagem doida de baldeação para a região dos lagos. E a gente estava com pouquíssimo dinheiro. Tanto é que o dinheiro acabou e a gente teve que voltar pedindo carona. Mas olha só como Deus é misericordioso. As moedinhas que nós tínhamos, conseguimos comprar uma bisnaga. Uma bisnaga. A gente estava já voltando, a gente estava em Ponta Negra. A gente não conhecia Ponta Negra. A gente era tão doido que a gente falou assim, o primeiro ônibus que passar a gente pega. Aí passou um ônibus a Ponta Negra, a gente nem sabia onde era aquele lugar, que a gente morava no Rio. A gente nem sabia onde era Ponta Negra. E fomos para Ponta Negra. Aí acabou o dinheiro, e agora? Agora a gente vai tentar carona. Mas aí comemos uma bisnaga. Irmãos, aquela bisnaga foi a coisa mais gostosa que eu já comi na minha vida. Com a fome que eu estava. Que delícia de bisnaga. E Deus é tão misericordioso, que na volta, sabe quem deu carona para a gente? Um senhor velhinho, dirigindo uma Kombi. E nós três tivemos que sentar na frente assim da Kombi. A gente era magrelo, né, os três. E sentamos ali do lado dele, porque atrás na Kombi, sabe o que que tinha? Um carregamento de mariola. E a gente voltou comendo mariola.
Deus nos deu a carona e nos deu o alimento também. E era uma mariola diferente, era de batata doce, uma coisa assim, sabe? É um negócio esquisito, mas também estava uma delícia, viu? Só que um dia depois eu fui querer comer de novo esse negócio de batata doce, detestei, falei, olha, eu devia estar com muita fome mesmo. Então a maior necessidade humana é a alimentação, é a maior necessidade humana. Sexo vem depois, primeiro vem a alimentação. Que a pessoa desnutrida não quer nem saber de fazer sexo, né? Então, é a primeira necessidade. E quando você consegue dizer não para essa necessidade, você consegue dizer não para todo o resto, inclusive para o sexo. Compreendem, irmãos? Como é importante nós praticarmos o jejum? Então, outra coisa, o jejum na Bíblia, o jejum bíblico, não é dieta. Ah, eu vou começar um jejum que eu estou tão barrigudo. Não é assim. O jejum bíblico está ligado à oração. Amém, queridos? Porque a dieta não tem nada a ver com oração. As pessoas do mundo fazem dieta, fecham a boca. É provável que exista aí dietas que a pessoa também fique todo dia 12 horas sem comer. Com certeza ela vai emagrecer. Tem, Luciana? Tem, né? Então é isso. Tem também a dieta da sopa. O pastor Sandro gosta de fazer essa dieta da sopa. Conhecem essa dieta? Deu sopa, ele está traçando, né, pastor? Deu sopa. É assim, né, pastor? Outro dia ele falou isso lá em casa. Então, irmãos, e outra coisa, o jejum na Bíblia, ele é chamado não de uma aflição do corpo físico, é chamado de afligir a alma. Se você quiser, abra comigo no Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. O salmista diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Então, note que ele declara que o jejum é uma aflição da alma. De fato, nós encontramos o profeta Isaías, no capítulo 58, versículo 3, usando a mesma expressão. Declara o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que, aí responde o Senhor, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, eles estavam jejuando sem oração. E o Senhor não estava aceitando o jejum deles, porque não era uma disciplina espiritual que eles estavam fazendo. Era tão somente uma dieta. E assim Deus não aceita. Compreendem, irmãos? O jejum é uma disciplina espiritual. Tem que ser acompanhado de oração. Agora, o jejum, até agora nós vimos que o jejum ele foi normatizado pelo Senhor, que o jejum foi aconselhado pelo Senhor, indiretamente ele foi aconselhado, foi praticado pela igreja. Agora, o jejum foi ordenado por Deus. Ordenado. Existe alguma referência bíblica que ordene o jejum? Existe. Na verdade, duas. Uma delas, ordenando aos israelitas que jejuassem no dia da expiação, que acontecia uma vez ao ano. E nós temos aqui isso em Levítico, capítulo 16, versículo 29. Levítico, capítulo 16, versículo 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então ele está dizendo exatamente qual é o dia, e é um estatuto perpétuo para os judeus. No 7º mês, aos 10 dias do mês. O que eles têm que fazer?
afligireis a vossa alma. O que significa isso? Jejuar. Jejuar é chamado de afligir a alma. Tá? É um termo usado, uma expressão usada que significa jejuar. Então, irmãos, a prova disso é que até hoje os judeus nesse dia, o que eles fazem? Jejuam. Compreendem, irmãos? Agora, nós temos também outra referência onde o Senhor ordena o jejum. Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Amém? Então vejam que o Senhor está aqui ordenando o jejum. Ele não está apenas dizendo, convertei-vos a mim com choro e com pranto. Ele está dizendo, convertei-vos a mim, e isso com jejuns, em primeiro lugar o jejum, com jejuns, com choro e com pranto. Amém? Então é uma determinação do Senhor. Irmãos, no final dessa aula eu vou mencionar de novo Joel, para esclarecer para quando é que o Senhor está nos ordenando nos convertermos a Ele desta maneira, não apenas com oração, não apenas com lágrimas, não apenas com súplicas, com fortes clamores, mas também com jejuns. Eu gostaria de explicar agora, responder uma outra pergunta. Para que serve o jejum?